Você já deve ter lido em algum livro de história como o ser humano lutou em diferentes momentos para sobreviver às adversidades. A sobrevivência foi o motor que guiou nossa espécie. Utilizamos plantas medicinais e, com o tempo, desenvolvemos medicamentos e vacinas para combater doenças e assegurar nossa continuidade. No entanto, passamos a não cuidar de nós mesmos como antes. Deixamos de nos movimentar, ficamos parados em frente às telas, comemos o que for mais rápido e mais fácil. Esquecendo que tudo tem um preço. As estatísticas são claras e aterrorizantes. Problemas cardíacos são a principal causa de morte no Brasil. Câncer, diabetes, doenças respiratórias, todas avançam sem piedade. Nosso corpo, que deveria ser nossa fortaleza, se transforma lentamente em uma prisão. As articulações doem, a imunidade enfraquece, o intestino, que deveria ser o centro de equilíbrio do corpo, se desregula. Todos os dias, o corpo dá sinais de que não aguenta mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% das doenças crônicas podem ser evitadas. Isso significa que você tem o poder de não se tornar uma vítima das más escolhas do passado. Até quando vamos ignorar o óbvio? Nós somos movidos por um propósito claro: prevenir, ao invés de remediar. Queremos que você viva não só mais tempo, mas com mais saúde, mais liberdade e muito mais energia. E isso é só o começo. Apresentamos Olus. Criamos fórmulas com ativos que possuem evidências científicas, ingredientes de alta qualidade e produtos desenvolvidos para atuar de forma holística. Queremos transformar sua rotina, unindo ciência e inovação para cuidar de cada detalhe do seu corpo. Coração, articulações, ossos, imunidade e intestino. Estamos aqui para dar a você o poder de cuidar da sua saúde como nunca antes. E então, qual é a sua escolha? Olus. Viver bem e viver mais. Ficou lindo o vídeo, né, gente? Ficou lindo. Esse vídeo, ele é material, inclusive, de venda para vocês, né? Então, mandar o vídeo aí, a gente já disponibilizou, ele já está no nosso YouTube, ele já está no Instagram, no nosso canal oficial. Então, manda ali, marca os amigos, né? O vídeo está muito bem feito, tem informação importante. Bom, gente, então, a linha se chama Olus, né? E Olus aí, a origem da palavra Olus, né? De origem grega, quer dizer integral, total, que é exatamente como a gente imagina essa linha de produto. Como a gente imagina, na verdade, o que seja saúde 360, algo holístico, né? Então, essa palavra holística aí tem uma relação, né, de similaridade com Olus, quando a gente fala em coisas integradas, um sistema integrado no organismo, que tem que estar tudo funcionando direitinho, para que, de fato, a gente tenha saúde, a gente se sinta bem, né, a gente viva bem. Então, para falar agora sobre cada um desses produtos, são 5 produtos, e vocês viram que todos têm um apelo, né, muito grande. A gente sabe que todo mundo deve conhecer aí, ou deve tomar, por exemplo, ômega 3. Sim ou não, gente? Você vai vai na ginecologista, você vai numa nutricionista, né? Não tem como, ômega 3 ali tá ali. E a gente sabe que tem muita coisa no mercado também, e essas duas pessoas que eu vou chamar aqui vão falar sobre isso. Tem muita coisa no mercado, né? E a gente fica, às vezes, meio perdido, né? O que é? Vai pelo preço? O que eu tenho que olhar? O ômega 3, por exemplo, quando a gente estava fazendo todo o material que vai estar disponível no site, que vocês vão entrar lá e vão ver, tem muito a questão do retrogosto, né, Amanda, que a gente fala, né, do ômega 3. Muitos têm você fica com aquele gosto. No nosso caso, isso não tem, né? A Amanda vai explicar por questão da cápsula ser de soft gel. Então, assim, tudo foi pensado ainda para ter uma experiência
positiva com o produto, além de ter resultado, porque a gente sabe que é isso que importa. Então, gente, para falar agora sobre os detalhes do produto, explicar aí, né, os ingredientes, para que serve, como foram pensados, eu vou chamar aí 2 profissionais que estão à frente da parte científica da Hive, no sentido de fórmulas, ingredientes, controle de qualidade, tudo passa pela equipe desses 2 profissionais. Então, me ajudem aqui a receber o nosso médico consultor, Dr. Fábio dos Santos, e a nossa farmacêutica responsável pelos produtos, Amanda Roveri. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal. Eu falei para a Cláudia que a nossa responsabilidade era muito grande aqui, porque ela estava representando a Jornada nas Estrelas, né? Jornada não, a Guerra nas Estrelas, né? Parecia a Princesa Leia. Aí eu não sabia se vinha aqui de Luke Skywalker ou se Olha, uma de Darth Vader, tô sofrendo né? bullying aqui, hein? Eu falando... Bom, boa tarde. Vamos falar um pouquinho, então, de saúde integrativa, né? Vamos sim. Só quero fazer uma introdução aqui, antes de a gente começar a falar das nossas fórmulas. É um orgulho muito grande trazer esses produtos aqui para a rede, trazer mais essa marca para a Hive. Tá? É um orgulho porque eu acho que, quando a gente pensa em fórmula, quando a gente pensa em produto, a gente pensa em qualidade, a gente pensa em sabor, a gente pensa em várias coisas, né? E quando a gente vai desenvolver um produto, nosso corpo técnico, né, liderado por mim, por Dr. Fábio, a gente sempre pensa em trazer ativos que realmente vão entregar resultados. Porque a gente quer recompra, e eu acho que maior que a recompra, a gente quer impactar positivamente a saúde das pessoas, a gente quer melhorar. Então, eu acho que o grande propósito da Hive é esse, e eu, como farmacêutica, como propósito da minha profissão mesmo, né? Eu acho que é isso. Só queria dividir com vocês que eu tenho muito orgulho da nossa marca, eu tenho muito orgulho dos nossos produtos e eu, assim, fico até emocionada de falar. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho, então, na parte, né? Falar um pouquinho de cada lançamento. E antes eu queria dividir com vocês aqui algumas informações. Quando a gente está escolhendo que tipo de produto que a gente vai trazer para o nosso portfólio, quais os ativos, também tem uma pesquisa de mercado que a gente vai para entender o que o mercado brasileiro está consumindo, o que os consumidores estão procurando, qual que é a dor do consumidor, né? Então, quero trazer para vocês esses dados aqui. Por que as pessoas compram suplementos, né? Então, 53% das pessoas que compram suplementos, elas compram porque elas querem fortalecer a imunidade. Então, a gente vê que a questão da imunidade é uma dor do brasileiro. Eles estão muito preocupados com a imunidade em decorrência, né, do Covid, que trouxe uma consciência muito maior, né, de fortalecimento, de suplementar por conta da proteção do corpo. 42% compram suplementos para manutenção da saúde. E aí entra o quê? Entra ômega 3, entra glutamina, polivitamínicos e minerais. Então, a gente vê que, realmente, as pessoas procuram por esses produtos. 38% buscam aumento de energia. Então, produtos que vão acelerar o organismo e vão trazer mais energia celular. E 35% saúde óssea articular. Então, esse dado assim, é até surpreendente, né? É bastante procura pela saúde articular. E 26% de saúde, pele, unha e cabelo. Então, quando a gente olha para esses números, a gente vê aí que tem muita oportunidade, né, de consumo dos nossos produtos, de venda, e a gente está oferecendo o que o consumidor busca. Então, eu só achei importante dividir para vocês, né, esses dados, porque realmente o que a gente está trazendo aqui é o que o consumidor está buscando. Agora eu passo a palavra aí para o Dr. Fábio. O que é interessante aqui é que, no passado, a gente via que, quando o cliente ia buscar algo por conta própria, muitas vezes pele, unha e cabelo é o que mais chamava atenção, né? E olha o que aconteceu com o pós-Covid, a importância das pessoas começarem a entender
que devem cuidar, a prevenção deve buscar a imunidade, né? Vamos lembrar que o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde não é a ausência de doença, tá? O conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social. Isso tem tudo a ver com a marca Holos, né? Como a Cláudia acabou de falar aqui, Holos do grego, então, é o todo, o completo, e esse movimento de holismo, ele olha para o mundo de uma forma interconectada. Por isso que a visão de uma medicina mais integrada, uma saúde mais integrada, da medicina integrativa, ela ganha muito com isso. E a gente briga muito por isso há muitos anos, né? Então, tem suplementos como os que a gente vai apresentar para vocês hoje, que eu uso há 2, 3 décadas, e às vezes os pacientes viajavam fora do país e tinham que comprar fora porque não tinha aqui dentro do mercado. Um grande exemplo é o ômega 3, né? Eu falei hoje cedo, e agora a gente tem a oportunidade pelo tempo de correr um pouquinho mais em conhecimento e passar para vocês, mas o ômega tem muita ciência por trás. O ômega, os grandes estudos começaram lá na década de 70, no pessoal da Groenlândia, nos esquimós, né? Tem um pessoal chamado os Inuits. E essa população, os esquimós, tinham muito menos problema cardíaco do que o resto do pessoal do mundo. Mas por quê? Será que é por causa do frio? Chegaram à conclusão que não. Era por causa da gordura que eles comiam. Pô, mas gordura não traz mais doença cardíaca? Não, a gordura boa, né? Que era a gordura que estava nos peixes ali. Então, era uma gordura poliinsaturada, rica em ômega 3. Tá? Então, o ômega 3, depois eu vou passar alguns outros estudos para vocês, falar um pouquinho sobre isso, mas o grande ponto do ômega 3 é que ele é um grande modulador de inflamação. Inflamação, eu perguntei hoje cedo, e hoje, agora eu não vou perguntar de novo, para não ser repetitivo, mas eu vou afirmar, inflamação não é algo mal para você. Você inflama a todo momento, você inflama para você poder sobreviver. Quando você respira, a tua mucosa respiratória, ela está reagindo a partículas estranhas que podem te agredir. Você inflama e fica bem. Se você inflama mal, você faz quadros alérgicos, você faz quadros infecciosos. A mesma coisa no teu tubo digestivo. São as 2 mucosas que mais inflamam no corpo e que gatilham doenças. Então, quando eu tenho uma inflamação aguda, então uma bactéria, um fungo, um irritante químico entrou em contato com o teu corpo, ele vai gerar o quê? Uma inflamação aguda. O que você mais espera é que essa inflamação aguda ela seja prontamente resolvida, tá? Se você não prontamente resolve essa inflamação aguda, ela se torna uma inflamação crônica, que mesmo que for uma inflamação pequena, a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, isso vai levar às doenças que mais nos matam. Vai levar doença cardíaca, vai levar câncer, vai levar demência. E quem que entra nessa história como grande modulador de inflamação? Esse mecanismo que vocês estão vendo aqui, tá? Que é um mecanismo de equilíbrio, uma balança do ômega 6, que é inflamatório, mas é inflamatório do bem, podendo ser do mal também, e o ômega 3, que é um anti-inflamação. Então eu tenho sempre essas balancinhas no meu corpo. De um lado inflamação, de outro lado anti-inflamação. O que eu quero? Eu quero equilíbrio. Lá no passado as pessoas comiam o quê? Se a gente for voltar na história do homem, era o caçador-coletor, ele estava comendo muita raiz, ele tinha os animais que ele comia também, mas ele não tinha comida ultraprocessada e processada aos montes que tem. Ele não tinha poluição ambiental como tem, ele não tinha estresse como existe. E o que acontecia? Essa relação de ômega 6 e ômega 3 era 1 para 1. Essa relação hoje, ela está gigantesca para o lado da inflamação. Hoje, alguns locais, e o pior deles é uma cidade na Índia, você tem 25 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, essa população, ela precisa de algo mais. Essa população, ela precisa de suplementação. E quando a gente fala de ômega 3, o que vocês vão ver na embalagem dos produtos é isso que está ali embaixo. É o EPA, que é o eicosapentanoico, é o ácido eicosapentanoico, e o DHA, que é o ácido docosahexanoico. Os dois são importantes. Vocês vão ficar nessa dúvida, mais EPA ou mais DHA? E aí depende muito do que eu quero. O grupo escolheu, nesse momento, começar com o quê? Com um pouquinho mais de EPA e um pouquinho menos de DHA, que é excelente para metabolismo, isso que foi escolhido. Veja,
em termos de ciência, a gente tem muita coisa hoje. Então, se falarem para vocês assim, mas ômega 3 não tem comprovação científica. Eu falei para vocês que desde 1970 vem tendo trabalho de monte em cima disso. Era muito em cima de alimento inicialmente, dizendo que comer mais peixe eu tenho uma vida mais saudável. Depois, no final da década de 90, então foi em 99 especificamente, tem um grupo italiano que teve um estudo que mostrou que no pós-infarto, se eu desse suplemento de ômega 3, as pessoas tinham menos reinfarto. Então isso foi excelente. Pôde-se mostrar que sim, isso é possível. De lá para cá, tiveram vários grandes estudos, alguns falando a favor, outros intermediários, alguns até falando contra. Mas a tendência de falar a favor, ela vem cada vez maior e, principalmente, nós tivemos uma atuação direta dentro de um guia da Cardiologia Nacional 2017, pela primeira vez, teve um capítulo destinado a um tratamento não medicamentoso. Então, ali tem vários medicamentos, mas no não medicamentoso, você pode dormir melhor, você pode comer melhor, você pode fazer atividade física e você pode usar ômega 3. Pela primeira vez apareceu ali dentro e eu tive a honra de ser chamado e escrever esse capítulo por lá. Então, isso tem ciência por trás e por isso vale a pena. Eu acho que vale a pena complementar que o ômega 3 é um dos suplementos mais consumidos, né? Ele está ali no top 3 dos mais consumidos, não sei se é no Brasil ou no mundo, né? Pode colocar no mundo, né? Mundo. E é algo que você pode tomar todos os dias, na minha opinião, todo mundo devia usar. E ele tem muitos estudos, né, Fábio? Acho que é o suplemento que mais tem estudos, né? O ômega 3 e a creatina. Tem muitos estudos que... Todos esses que a gente vai falar aqui, vitamina D, por exemplo, depois da pandemia, explodiu, né? Tem muita certificação, né? Show. Bom, e por que suplementar ômega 3, gente? A gente consegue suplementar, a gente consegue o ômega 3 na nossa alimentação? No prato do dia a dia ali, tem ômega 3? Tem. Ele está presente principalmente nos peixes de águas geladas, salmão, cavala, esses peixes que a maioria da população não tem acesso e que a gente não costuma consumir no dia a dia, né? Então, a gente fica um pouco limitado para consumir os ácidos graxos essenciais, aí, né? O EPA e o DH, como o Dr. Fábio comentou. Então, nesse sentido, a suplementação se faz necessário. E por que suplementar, né? Quando eu penso em suplementar ômega 3, que ômega 3 que eu vou tomar? Qual que é a dosagem que eu tomo? Quantas cápsulas? Que marca que eu vou comprar? Qual que é o melhor ômega 3? Então, quando a gente estava pensando em trazer ômega 3 para a Hive, a gente fez todas essas perguntas, né? Qual que é o melhor ômega 3 do mercado? Então, a gente pode falar que a gente não é o melhor ômega 3 do mercado, mas somos quase. Tá? Então, assim, a gente pode equiparar o ômega 3 da Hive com grandes marcas e eu vou explicar por que agora. Vamos lá, então. Começando pela concentração. A concentração do nosso ômega 3, quando a gente fala dos ácidos graxos, o EPA e o DHA, a nossa cápsula ela tem 700 miligramas de ácidos graxos. Aqui para a saúde cardiovascular, né? Como o Dr. Fábio comentou, quando é para a saúde cognitiva, é invertido, o DH é mais alto. Então, aqui a gente trouxe o nosso produto para a saúde cardiovascular. A cápsula é de 1.000 miligramas e tem 70% de ácidos graxos. A gente vê uma prática de outras marcas que tem um custo bem inferior, e aí a gente vê que não entrega qualidade, né? Entrega 30%, tem produtos que têm 20% de ácidos graxos na composição, e aí você vai estar tomando mais quantidade de coisas ali que não são interessantes do que o ácido graxo em si, quando consome essas outras marcas. Então, realmente, a concentração do nosso ômega 3, ômega Pro, é alta, é uma dosagem super ok, assim, para médicos, nutricionistas, e a gente fala que é puro, né? Então, eu vou explicar aqui por que o nosso ômega 3 é puro também, a gente usa matéria-prima de alta qualidade. Mas, só falando das cápsulas, essa dosagem aqui é uma cápsula. E a posologia do nosso ômega 3 são 2 cápsulas. Então, quando a gente fala em total, 1.400 miligramas de ácidos graxos em 2 cápsulas. Só para complementar aqui um negócio que é interessante para vocês, aqui eu tenho 70% e a pergunta fica, o que tem nesses 30% que resta?
e aqui tem 30%, o que tem nesses 70% que resta? Esse é o grande problema. No mercado, muitas vezes, você encontra produtos que têm pouco EPA e DHA e está cheio de porcaria ali no resto. Então, esse é um grande cuidado que tem que tomar também, né? Não, e aí o consumidor vai gastar dinheiro e não vai ter o resultado, vai tomar qualquer óleo que esteja ali misturando, né? E aí, falando, né, de qualidade, o ômega 3, ele é extraído dos peixes marinhos. E aí, quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Mas tadinho dos peixes, né? Nossa, para você extrair uma quantidade de ômega 3 dos peixes, quantos peixes, né, não vão ser afetados e tal. Mas a certificação Omega 3 é uma certificação internacional, ela é reconhecida no mundo inteiro. E o fornecedor do nosso ômega 3, ele tem essa certificação, e com essa certificação a gente garante que o ômega 3 está sendo extraído de uma forma sustentável, né, dos peixes. E, além disso, a gente garante também que tem um rigoroso controle de qualidade. A gente sabe que a questão do peixe também está relacionada com metais pesados. A gente ouve muito isso, né? Tipo, compra peixe de tal lugar, você não sabe a procedência, o peixe pode estar contaminado, pode ter metais pesados. Então, metais pesados é uma preocupação muito grande quando a gente fala de consumo de peixe e de ômega 3. Então, essa certificação ela também traz essa segurança. Tá? O nosso tem assim, um rigoroso controle desses metais pesados e dessas toxinas que pode ter aí, né, na contaminação dos peixes marinhos. Bom, comparando o nosso ômega agora, a gente fez uma pesquisa de mercado para entender como as outras marcas trabalham, qual a quantidade de EPA e de DHA que tem, a quantidade de ácidos graxos. E a gente posicionou óleos. A gente deu nota 8 para o Aulus. Tá? É uma ótima nota. Quando a gente pega a quantidade de ômega 3 que tem no mercado, em farmácias, em lojas online e outras marcas, é uma quantidade grande de marcas que tem. Né? O Brasil, acho que ele tem mais de quase 300 marcas de suplementos registradas. Então, é bastante. A gente acha que não tem muitas, mas tem bastante, sim. Então, quando a gente pega uma quantidade de produtos e compara o nosso ômega 3, e comparamos com as melhores marcas, tá? As marcas de desejo do consumidor, a gente deu nota 8. Aí, comparando com outras marcas ali, falando um pouquinho, né, a questão do preço. Porque, às vezes, a marca ela fala assim, mas o meu ômega 3 tem 2.000 miligramas de ácidos graxos, mas aí você toma 3 cápsulas, 4 cápsulas. O nosso é 1.400 em 2 cápsulas, então é realmente muito bom, né? Não precisa tomar aquela quantidade enorme de cápsulas por dia. Então, aí falando um pouquinho dos concorrentes, a gente deu nota 8. Questão de preço também, né? Quem já comprou aí sabe o valor. 60 cápsulas, R$ 119,00, e a dose sai por R$ 3,99. Quando a gente olha o mercado, concorrentes ali, por exemplo, 7, a dose sai por R$ 7,93. Então, eu trouxe esse slide aqui para quê? Para mostrar que nós estamos muito competitivos quando a gente fala de preço e qualidade. Então, a gente tem um bom produto e por um ótimo preço, certo? Só para finalizar essa história do ômega 3, 2 outras coisas para vocês, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui. Tem de origem vegetal? Tem, mas não tem a mesma biodisponibilidade do que o produto animal. Então, por isso, opta-se por usar de origem animal. Vem da onde? Vem de peixe e crustáceo. Tá? Então, assim, e dentro dessa configuração, dá para fazer várias outras configurações futuras que interessem. Eu estou usando esse ômega 3 por quê? Lembra que eu falei que modula a inflamação. Antes a gente falava, na verdade, os guias oficiais falam assim, o ômega 3 serve para quê? Para baixar triglicérides. Mas, no fundo, o ômega 3, ele modula a inflamação. Então, ele é bom para cérebro, ligado a tudo quanto é doença. Ele é bom para todo o teu organismo, ligado a tudo quanto é doença. Acabou de sair um estudo da Universidade de Georgetown, colocando o ômega 3 na modulação de processos de câncer. E ele foi interessante em todos os processos. É um artigo fresquinho que acabou de sair ontem no mercado. Então, super importante para vocês entenderem isso, entender também o que a Amanda falou, do ponto de vista de número de cápsulas, tá? Porque eu, lá atrás, quando comecei a mexer com ômega 3, tinha paciente que chegava no consultório e falava, puxa, eu sou super feliz com o ômega 3, eu tomo 9 cápsulas.
Eu falei, você não é nada feliz. Você tomar uma cápsula desse tamanho, oleaginosa, você podia estar tomando outras coisas também. Então, quanto menor o número de cápsulas a gente tiver com o produto, melhor é. Não, e a questão, só complementando a questão do retrogosto, como a Clau comentou, esqueci de comentar aqui sobre falar do retrogosto. A questão da preocupação de tomar ômega 3 é ficar com aquele retrogosto de peixe, que a gente sabe que é muito desconfortável. Então, a nossa cápsula, ela não é gastrointestinal, que a gastrointestinal ela tem um revestimento diferenciado, mas ela tem a parede da cápsula mais espessa, a parede mais grossa, e com isso a gente conseguiu reduzir absurdamente sim, o retrogosto. Então, tem quase nada de retrogosto, e isso também é um diferencial. E só mais uma informação que eu acho importante, o ômega 3 ele deve ser tomado durante as refeições. Ele é mais absorvido no meio oleoso, né? Porque é um óleo. Então, quando a gente toma em jejum, ou quando a gente toma espaçado das refeições, pode ser que a gente tenha uma absorção um pouco menor. Então, assim, orientar sempre, né, todo mundo que ele deve ser tomado durante as principais refeições. Vamos trocar agora de produto, vamos falar do OsteoForce, vamos falar então da importância da massa óssea, né? Se é uma coisa que é importante para o teu envelhecimento, é você ter ossos fortes e você ter músculo no seu corpo. Então, esse produto vem bem para isso. Eu queria que vocês prestassem atenção nesses itens aqui do Ministério da Saúde, que 50% das mulheres e 20% dos homens, a partir dos 50 anos, vão quebrar algum osso aí ao longo da vida, tá? E se vocês têm parentes mais velhos e com certeza têm, e já vivenciaram lesões com eles, então, alguém que está mais frágil, escorregou e caiu, ou então tomou uma pancada, algumas pessoas quebram ossos de uma forma mais fácil do que as outras. Acima dos 70 anos de idade, 50% de nós. Então, galera, se a gente viver acima de 70 anos, quer dizer que 50% de nós vai quebrar algum osso porque está com osteoporose. 10 milhões de brasileiros, então, calculo o percentual disso perto dos brasileiros atuais, tem osteoporose, eu vou mostrar a imagem para vocês do que é, mas um montão de gente está a caminho, esse número só está aumentando, como está aumentando também a obesidade, como está aumentando diabetes, e está aumentando por quê? Está aumentando porque o estilo de vida está ruim, as pessoas estão comendo errado, as pessoas não estão fazendo atividade física, as pessoas não dormem direito, as pessoas não cuidam do estresse, e aí o envelhecimento ele chega mais rápido, e ele chega de uma forma inadequada, e com isso, os nossos ossos vão sofrendo. Você olha no espelho, você sabe como está teu osso? Não sabe. Você está reclamando da tua cara, do teu cabelo, da tua barriga. É isso que você reclama, tá? Mas você não está vendo o teu osso. Mas o teu osso lá dentro, se você não vive uma vida legal, ele está bagunçado também. Ele está bagunçado porque você está envelhecendo, esse é um ponto, mas o teu estilo de vida está inadequado. Outro ponto, pode acelerar o processo, a questão dos hormônios. E aí são questões variadas. As mulheres sofrem mais do que os homens, com os ciclos menstruais, as mulheres sofrem bastante no pós-menopausa, no perimenopausa, tem um problema seríssimo com a massa óssea, mas os homens não podem esquecer que existe a menopausa masculina, que é a andropausa, que também é importante. Quem que é o grande maestro das mulheres do ponto de vista ósseo? É o estrógeno. Então, quando vocês entram em perimenopausa, menopausa, faz falta e os ossos vão para o espaço. Por isso que modular hormônio é muito importante, mas a modulação disso não envolve só hormônio, envolve uma modulação, que a gente vai passar aqui, mineral, vitamínica, metabólica. Um osso normal está ali à esquerda, tá? Onde eu tenho menos buraco, né? Aqui me faz lembrar aquela história do queijo suíço, né? Que fala assim, quanto mais buraco, menos queijo, quanto menos queijo, não é isso? Mais queijo, mais buraco, mais buraco, menos queijo. Estranho isso, né? Não sei se vocês entenderam essa piada de louco aqui, mas tudo bem. Mas aqui no osso não, né? Quanto mais buraco é menos osso mesmo, tá? Então eu tenho lá um osso normal que agora começa a ficar mais esburacado, eu tenho osteopenia, porque as tramas ósseas elas começam a rarear, pode ficar uma osteoporose, buracos maiores e uma osteoporose severa. Aqui vai aparecer a história dos 3 porquinhos, né? Se você der um assoprão, blum, esse osso vai derreter. Essa pessoa aqui está com o osso derretendo. Se ela pisar aqui nesse degrau e ela torcer um pouquinho a perna, ela fratura, tá? Então, isso acontece de uma forma importante e tudo isso que eu falei para vocês. Ah, como é que está
Você está tomando sol, está fazendo atividade física, tem uma atividade resistida, está comendo direito, tá? Tem vitamina D adequada, não tem. Tudo isso, cálcio, tudo isso tem uma importância muito grande na história. O tratamento da osteoporose, ela não começa na osteoporose só, pessoal. Na verdade, muitas vezes, infelizmente, começa, mas deveria começar na osteopenia ou antes dela, tá? Porque se eu tratar na fase inicial, eu consigo prevenir muito. E não é só medicamento. Teve alguém que me perguntou no intervalo, falando de um familiar que já está com uma osteoporose grave, será que eu posso usar o produto agora? Lógico que pode. Você pode usar como prevenção, você pode usar como tratamento de osteopenia, você pode usar como tratamento de osteoporose, só que essa osteoporose grave, ela precisa também de medicamento. Se não tiver medicamento, não vai ser o suficiente só a suplementação. E não esquecer do básico, né? Você tem que fazer exercício físico, você tem que comer direito, você tem que dormir direito. Isso aqui vem de uma revista super respeitada de osteoporose do ano de 2021. Amanda. Estou preocupada, porque a gente, principalmente mulheres, né? A gente se preocupa muito com pele, né? Quando a gente começa a chegar perto, beirando os 40 ali, ai, a pele... Até se preocupa com tomar outros suplementos, mas eu confesso que eu não tinha essa preocupação com a reposição de cálcio, porque é o que o doutor Fábio falou. A gente só vai sentir o prejuízo lá no futuro, né? Depois que passou a fase ali de fazer a suplementação. Então, eu acho que o cálcio é super importante, né, doutor Fábio? E fica mais preocupada ainda, tá? Porque experiência de consultório aqui agora, o biotipo da Amanda é o perfeito para osteopenia e osteoporose, tá? A magrinha clarinha, ela complica muito massa óssea, tá? Tem uma questão biotipológica, sim. E para quem pratica atividades físicas, por exemplo, corrida, eu gosto muito de correr. Eu tenho que ter essa preocupação também com a reposição de cálcio por conta do esporte? Tem minha mulher, se alguém me acompanha na rede social, viu que recentemente minha mulher tem mais ou menos o seu perfil também, tá? E ela teve uma fratura de estresse correndo, tá? Então, assim, mesmo suplementando, você tem que ter, tá? Então, tem biotipos. Eu falo que a única vantagem do gordinho ali na história é na questão de massa magra, então, na verdade, músculo e osso, né? Porque se você tem 10, 20, 30, 40 quilos a mais do que você tem, que tinha que ter, quando você está andando, quando você está agachando, quando você está subindo uma escada, você está fazendo exercício físico resistido, você está carregando mais peso, né? E a gente percebe que os magrinhos, eles têm mais problema de osteoporose e de massa magra. Bom, gente, então, mulheres, as branquelas, principalmente, as magrelas, que se cuidem muito, porque, ó, tem que tomar suplementos para tudo. Bom, a importância, acho que a gente já falou bastante da importância da suplementação, né, aqui para a gente prevenir todos esses problemas relacionados aos ossos, que até então, acho que poucas pessoas têm essa consciência. Eu, como eu já falei, eu realmente assim, não tinha. Então, a suplementação ela é extremamente importante. A partir de que idade? Assim, só para a suplementação que pode começar, as mulheres a partir dos 40 já pode começar? Depende de quem eu estou lidando, mas assim, com certeza, né, mulheres maduras devem suplementar. E aqui quando a gente fala, você fala de cálcio, cálcio isoladamente não é interessante, né? Principalmente porque o cálcio isoladamente, ele pode inclusive até depositar mais nos seus vasos sanguíneos. Então, essa criação de você colocar sinergia, então você está trabalhando uma vitamina D3 que tenta manter mais, ela ajuda no metabolismo do cálcio de uma forma geral, tentando manter o cálcio onde deve estar, tá? Trabalha muito o mecanismo de reabsorção de cálcio no intestino, na parte renal. Tem a questão da vitamina K2, principalmente essa MK7, que trabalha em par junto com a vitamina D3, e ela atua em dois mecanismos diferentes. Tentando manter cálcio onde deve estar. Cálcio tem que estar dentro do osso. Se o cálcio sair do osso, o cálcio pode ir para o lugar errado. Pode ir para a parede dos vasos, pode ir para os teus rins, como também você pode ter cálcio entrando em demasia dentro de algumas células, por exemplo, cálcio em excesso dentro dos neurônios mata neurônio, você fica demente mais rápido, né? Então, assim, aqui, pessoal, o organismo é uma grande orquestra. Então, você tem que ter
uma maestria muito grande e contar com essas peças à disposição. E assim, uma coisa que a gente não falou hoje cedo, mas que pode ser falado aqui, você pode encontrar a vitamina D em alimento, mas é pouco. Agora, vitamina K2, especificamente MK7, você não vai encontrar nem a pau, tá? Só os japoneses, e se tiver algum japonês aqui, eu vou perguntar e me levanta a mão se teve coragem já de comer um negócio chamado natto. Come natto? Quem mais? Natto? Adora? Dá um prêmio para ele. Dá um prêmio para o cara que fala que adora natto. Porque se vocês olharem na internet o que é natto e experimentarem, natto parece a coisa mais nojenta do mundo. Mas ele come porque ele tem origem. Não é nojento? É fedido, grudento. Então assim, eu não como, então eu uso K2 MK7. Desculpa, vamos no tempo, senão a gente está ferrado. Não, então aqui, acho que a importância da nossa formulação é um blend. A gente não está trazendo uma suplementação só do cálcio, né? Eu sei que minha mãe, ela tomou cálcio durante muito tempo. E aí eu fui dar uma olhada nos frasquinhos lá, né, dos suplementos que ela faz a reposição e basicamente só carbonato de cálcio ou até outra fonte de cálcio. Mas por isso que é importante a associação, né? Nossa fórmula aí, como eu falei, tem um blend de ativos que vão fazer com que a reposição seja de uma forma eficaz. Bom, vamos comparar nosso Osteoforce agora com os produtos de mercado, gente. Então, a nossa fórmula, quando a gente olha cálcio, vitamina D, MK7 e magnésio, a gente não falou muito do magnésio, o magnésio também é importante para compor a densidade óssea. Não só cálcio, mas também o magnésio. Então, nossa fórmula bem completa, um blend. A dose sai por R$ 3,16, gente. R$ 3,16 para não ter fratura óssea. Acho que tá ok na prevenção. Vale o investimento, né, Fábio? E quando a gente compara com outras concorrências, a gente vê o preço das doses ali um pouquinho maior. Então, a nota que a gente deu aqui para o nosso produto foi nota 8, quando a gente compara com a concorrência, não necessariamente com as mesmas dosagens, os mesmos ativos, porque essa fórmula é exclusiva, Hive, então não tem como a gente comparar ali pau a pau, mas dentro dos critérios que a gente usou, nota 8 e preço bom também. Bora lá para o próximo. Eu gosto pra caramba da nota 8, né? Eu digo no consultório, quando o cara fala, que nota que você tem, né, para tal coisa, energia física. Nota 10 é arrogância, tá? Nota 9 é excelência. Nota 8 está ótimo, né? Está sobrando, né, Fábio? Se a média é 6, está sobrando conhecimento. Já que você falou ali no slide 1, né, que as pessoas estão buscando imunidade, né? Então, eu acho que vem um produtão aí para vocês, o Immunodefense, traz uma perspectiva da gente poder ajudar algo que é tão importante no nosso organismo e que, infelizmente, a gente percebe que está sendo acelerado demais com o estresse do mundo atual, que é o envelhecimento do sistema imune. Então, assim, a preocupação grande foi no pandemia, né? Pós-pandemia teve uma grande explosão, mas desde sempre, um dos grandes problemas do envelhecimento é a queda de potência do nosso sistema imunológico, né? Então, vocês normalmente falam assim, puxa, o meu pai, a minha mãe estão ficando velhinhos e eles estão adoecendo com mais frequência. Se vocês não estão velhinhos e estão adoecendo com bastante frequência, fiquem preocupados, porque o seu sistema imune não está dando conta do recado. Aquela pessoa que está sempre gripando, resfriada, infecção urinária, candidíase, enfim, é um alerta. Mas olha só, isso aqui é muito recente, tá? De agosto agora, foi noticiário nos jornais, mas vem de uma revista científica muito forte, que é Nature Immunology. O sistema imune se degrada mais cedo do que se imaginava. E aí, o timo e outras glândulas do sistema imune responsáveis por isso. E o estresse, como acabei de falar, é um grande causador dessas alterações imunológicas, porque o estresse é um gatilho de disrupção. O estresse, de acordo com a forma que você veste o estresse, né? Tem pessoas que vestem o estresse de uma forma tranquila.
têm uma vida estressante, mas conseguem bater a porta e deixar as coisas de lado. Outros vestem o estresse de uma forma péssima. São os grandes ansiosos e que ficam depressivos por causa disso. E ele é um grande gatilho para quebrar essa homeostase e você adoece. Eu falei hoje cedo de um relatório que saiu essa semana, chama-se World Health Day 2024, que mostrou que a população brasileira, 42% acha que o estresse é um fator muito negativo para a sua vida. E que pré-pandemia, 18% dos brasileiros se achavam com um problema, um comprometimento de saúde mental, e agora 54% dos brasileiros se acham com algum comprometimento de saúde mental. Metade de vocês. Ou não, né? De repente vocês começaram a vender bastante raiva, estão mais felizes, e aí de repente o escudo da saúde mental melhorou. É isso? Então, maravilha. Aonde a gente encontra saúde imunológica? Apesar de muitos médicos, e às vezes eu sou chamado para falar, até para empresas farmacêuticas clássicas, o pessoal fala assim, doutor, estamos lançando aqui um produto que tem vitamina e mineral, mas você vai falar só para médico, então assim, não fala que é vitamina e mineral, porque os teus colegas não acreditam. Eu falo, para aí, como não acredito em vitamina e mineral? A base do nosso corpo é feita em vitamina e mineral. As vitaminas e os minerais são os grandes moduladores dos nossos sistemas, das nossas enzimas. Sem eles, a gente não consegue trabalhar nada. Agora, a gente encontra vitamina e mineral na nossa alimentação. É claro que sim, tá? Infelizmente, a alimentação nem sempre é como está no prato aqui, né? Até arrancaram o prato agora, tá vendo? Arrancaram de propósito, mas lá atrás era pior, né? Hoje as organizações nutricionais tentam colocar num formato de prato, bem distribuído ali, né, entre vegetais, animais, entre os compostos, carboidratos, proteínas, gorduras, mas vem mudando muito, né? E eu falei hoje cedo que Harvard tirou, do lado do prato tinha um copo de leite, eles tiraram, colocaram água, motivos disso, né? Talvez não seja um produto tão interessante ali para estar num guia, e na verdade tem uma tendência muito grande de ser colocada suplementação, cada vez mais, está se mostrando que nem sempre nós vamos conseguir as vitaminas e os minerais que nós precisamos só através da alimentação. Amanda. Exatamente. E quando a gente olha para a nossa formulação aqui, o Imunodefense, nós trouxemos um combo, né? Então, extrato de própolis verde. A gente estava falando de Japão, de japonês. Eu estava lendo esses dias uma matéria que falou que no Japão eles valorizam muito própolis, né? Lá tem os japoneses que me corrijam, tá, gente? Mas diz que lá o própolis para eles assim é um ativo, mega ativo, e eles ficam loucos pelo própolis. Mas falando aqui da nossa formulação, extrato de própolis, o própolis verde que a gente usa aqui, tem vários tipos de própolis no mercado. O que a gente usou na formulação é o própolis verde, e ele é mais rico em compostos fenólicos. Então, quando a gente pensou no própolis, a gente trouxe o melhor própolis aí. A vitamina D na dose máxima. Essa dose máxima, eu sei que gera muita dúvida, muita polêmica. Essa dose máxima que a gente coloca aqui é a dose máxima permitida pela Anvisa para suplementos alimentares. Acima dessa dosagem é considerado um medicamento, não é mais um suplemento, e aí é só venda com prescrição médica. Então, a gente colocou aqui a dosagem máxima permitida para a categoria de suplementos, certo? Vitamina C 300, vitamina E 100, selênio 319, zinco também na dose máxima. Então, aqui é um super combo para a imunidade. A vitamina D, é interessante trazer aqui, quem faz suplementação de vitamina D, suplementação, não estou falando dos medicamentos que têm uma dosagem maior, mas quem suplementa essa dosagem aqui, de 2.000 ml por dia, pode tomar o Imunodefense, porque ele tem essa dosagem, e ele é uma cápsula soft gel. Ele tem uma absorção super boa, então, aqui, além da vitamina D, pensa que aqui eu vou estar tomando a vitamina D de suplemento, mais esse combo. Então, é uma mega combo. E no mercado, Amanda, tem muita coisa no mercado que é D, C e zinco, né? Que já é bem legal, tá? Mas quando a gente fala nessa orquestra, do ponto de vista metabólico, que aqui a gente está falando de imunologia, tem muitas coisas que são importantes também.
Então, você pensar em substâncias que são grandes antioxidantes, como o selênio, que estava lá, tá? O zinco, que está ali. E interessante pensar que no própolis, né, além de ter o que ela disse, né, o própolis é rico em flavonoides, que no prato de comida a gente encontra comendo mais vegetais, né, os fitonutrientes aí. Quanto mais cores, mais saúde você tem. O própolis está trazendo. O própolis verde é super poderoso mesmo. E tem também as vitaminas do complexo B, que são super importantes. Além de trazer 2 outros antioxidantes que não estão ali, tá? Mas que estão dentro do própolis, que é o cobre e o manganês. Então, assim, eu amei essa fórmula está bem poderosa para a imunidade. Legal. E aí, quando a gente compara o Imunodefense com o mercado, a gente não encontrou uma fórmula que tenha todos os ativos que a nossa fórmula tem, começando pela dose máxima da vitamina D. Então, não tem fórmula igual a da Hive no mercado, com todo esse blend para a imunidade. E por um custo super acessível, né, gente? Bom, as pesquisas que nós fizemos ali são fórmulas com uma proposta um pouco diferente, ou tem só vitamina C, ou como o doutor Fábio falou, tem só o selênio e zinco. Então, como a gente pode ver ali, nossa fórmula está muito bem posicionada. A gente deu nota 9 para a Olus. Falando de qualidade, né, de ativos, de dosagens e preço. E é uma fórmula exclusiva. Então, adolescente? Sem problema nenhum. E quando você falou que era nota 9, eu achei que a Mari ia sacanear e ia soltar esse negócio na minha cara. Eu fiquei com medo. Não, eu ia falar. E olha outro ponto interessante. Se você for suplementar individualmente vitamina D, uma vitamina C, talvez uma dose um pouco maior que o nosso aqui, mas a vitamina C é uma vitamina mais fácil da gente consumir dos alimentos. Os alimentos são muito ricos nessa vitamina, né? Suplementar a própolis e suplementar a vitamina E, a gente ia gastar aí na farmácia em torno de R$250 comprando todos esses suplementos em outras formulações. E aqui na Hive, a gente conseguiu trazer, né, dentro de ovos, Imunodefense por R$159,90, uma dose por dia. Então, é uma cápsula soft gel ao dia. Então, aqueles 3, 4 frasquinhos do combo da imunidade ali, que eram várias cápsulas, ela se tornou uma cápsula só. Então, é outro diferencial aí da nossa fórmula. Bom, nós vamos ter que acelerar um pouquinho nos 2 últimos aí, ou então a gente vai explodir um pouco mais, tá? Mas é que o papo está interessante e a gente está tentando contar o máximo. Vamos falar da Glutapure ou Glutapure, tá? Vocês vão definir aí como vai ser chamado o produto, mas que é a glutamina entrando nessa história, e a família precisava da glutamina, né? O aminoácido mais presente no nosso corpo e tão importante para a saúde do intestino e para a saúde imunológica. Fábio, o que tem a ver intestino e imunologia? Tudo a ver. A tua defesa imunológica começa no seu intestino. Veja isso aqui. Saúde intestinal está diretamente relacionada com a imunidade. O intestino é o maior órgão imunológico do corpo humano. E quem está falando isso é uma revista clássica de gastroenterologia, que lá atrás, não muito tempo atrás, ia achar que isso era bruxaria, tá? Podia até processar um médico que se falasse que o intestino era o berço de toda a imunidade. Mas e eu lá, hoje cedo também, voltando ao que eu falei, Hipócrates falava, né? A sua saúde começa no seu intestino, e tem tudo a ver. Tem uma outra coisa bastante interessante, né? Alguém daqui já foi para Las Vegas ou não? Algumas mãos levantaram aí, né? Tem uma fala muito grande de Las Vegas que diz o seguinte: o que aconteceu em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? Só que o que acontece no intestino, não fica no intestino, tá? Esse é o problema. E o que tem ali dentro do intestino, né? Tem cocô, né? Então, você imagina só, se o problema que está ali não fica ali, você imagina se espalhando pelo resto do corpo. E é o que acontece. Porque aqui o intestino saudável do lado esquerdo e um pouco doente do lado direito. E do lado esquerdo, vocês vão ver que as células estão todas bonitinhas, umas coladas nas outras, e tem parecendo um grampinho ali, que é uma junção estreita, tá? Quando o teu corpo começa a adoecer por fatores diversos, alimentação inadequada, estresse, poluição, tabaco, N coisas, o que acontece? Aquelas palavras que vocês já ouviram bastante,
em internet, ou um amigo, nutricionista, tá com disbiose, a permeabilidade do intestino está alterada, está com hiperpermeabilidade. É isso que vocês estão vendo ali à direita. E aí coisas que não eram para passar, como o número 1 e o número 2, eles começam para passar, eles entram em contato com o seu sangue, nessa hiperpermeabilidade, para entender um pouquinho melhor. Imagina você vai fazer um chá e você pegou ali um coador, só que o teu coador está meio esgarçado, de repente você olhou e está cheio de erva agora na tua caneca, tá? É isso que acontece. Quando acontece isso, você está doente. E a glutamina, ela entra muito para ajudar nesse processo. Energia para o teu intestino, energia para o sistema imune e principalmente vai ajudar aqui no processo de absorção, tentar corrigir essa alteração intestinal. Essa questão da absorção é extremamente importante. Eu falo por mim, eu consumo glutamina já faz um tempo e, assim, para mim foi evidente a melhora da minha saúde depois que eu comecei a consumir glutamina. Eu até recomendo para minhas amigas, todo mundo que vem falar comigo, nossa, eu tenho alguma questão intestinal, eu como bem e vivo ficando doente. Eu falo, gente, glutamina é vida para o intestino, é vida, assim, é um mega suplemento, tá? E nós trouxemos a melhor glutamina do mercado, que é a glutamina com tecnologia japonesa, 100% pura, de origem vegetal. Então, veganos, vegetarianos podem consumir tranquilamente a glutamina. Ela é sem glúten, sem lactose, sem conservantes ou aditivos químicos, mas ela é pura, então não tem como conter nada dentro da nossa glutamina, a não ser a L-glutamina pura. Bom, falando da glutamina, como a gente fala que é um commodity, que não é uma fórmula da Hive, né? É tipo igual a creatina, é um ativo só. A gente comparou aí os concorrentes de mercado, a gente deu nota 8,5. A gente deveria ter dado 10 aqui. A gente tem a melhor glutamina. Podia, né? Podia. Apesar que eu falei que é arrogância, que você falou que é arrogância, né, Fábio? Então, mas olha, merece nota 10, porque é pura, entrega toda a performance e por um preço também bem competitivo, 60 doses, o pote dura 2 meses, e aí por R$ 119. Quando a gente olha os concorrentes do mercado, a gente vê essa faixa de preço também, mas com menor valor não é da Ajinomoto, tá? Então, a gente está com produtaço e por um preçaço. E vamos para o último produto, então, vamos falar de articulação, tá? Então, para falar de articulação, você tem que falar de colágeno, mas você tem que falar de colágeno tipo 2. Muitas perguntas na hora do intervalo foram justamente isso. Vocês falaram, Fábio, mas eu estou usando outro colágeno, colágeno hidrolisado, ou então eu estou usando Verisol para minha pele, e agora eu posso usar colágeno tipo 2? Eu quero mostrar então para vocês, tá? Tentar tirar essa dúvida aqui no palco, que é importante você usar não só o colágeno tipo 2, mas ele vai ser o ponto central. Antes disso, né, qual que é a dor nessa história? É uma real dor articular e uma limitação de movimentação. E olha isso, estudos mostrando que 70% dos adultos acima de 50 anos têm dores nas articulações, e outros estudos que apontam que entre 30 e 50 anos, 50% das pessoas têm. Então, assim, não mente para mim não, porque vocês têm dores nas articulações. Você pode ser marombada, corre, não corre, tá? É magro, é gordo, tem dor articular. Por quê? Porque, na verdade, a gente está aqui num evento científico, né? É uma proposta, tá? Mas é meio difícil isso, apesar que eles já fizeram isso em outros eventos. Na verdade, vocês não deviam estar com o bumbum sentado na cadeira. Devia estar todo mundo meio em pé, andando, dando umas agachadas, né? Por quê? Quanto mais tempo você fica sentado, pior é. Mais você vai morrer. Então, a gente tem que ser rápido, senão vocês podem morrer aí, tá? Então, esse é um ponto importante. E olha só, junta normal, né? Então, quando a pessoa fala, ai, doutor, eu estou com dor nas juntas, né? O que é isso? Um osso, uma articulação, né? Na verdade tem o osso, tem a cartilagem, que é aquele branquinho ali ao redor do osso, tem aquele aspecto verde, que é um líquido que tem ali, que faz uma lubrificação para você
está mexendo bem aquela articulação. Quando você começou a mexer, começou creque, tudo pipoca, meu, né? Você bota a mão no joelho, nossa, você vai ver que o negócio não está feio, você não tá lubrificando direito. Você para o teu carro toda semana para lubrificar, para trocar, para checar, e você está checando você mesmo, né? Então esse é o problema. Quando eu começo a desgastar osso, desgastar cartilagem, quando começa a perder esse líquido, começam os problemas, começam as inflamações, começam as ites, inflamação, e as oses, que são as destruições. E tem também os fenômenos reumáticos, tá? Artrite reumatoide. Enquanto a gente estava almoçando, eu estava mexendo em alguns artigos da semana, tá? E encontrei numa grande revista de reumatologia um artigo bastante interessante mostrando o seguinte, que no mundo inteiro estima-se que você tem perto de 180 milhões de pessoas com artrite reumatoide. 180 milhões de pessoas com artrite reumatoide. E eles encontraram uma associação clara de tipo de bactéria que tem no seu intestino com a prevalência de artrite reumatoide. Só para curiosidade, tem uma bactéria chamada Prevotella. Quem tem mais dessa bactéria, de um tipo específico lá, tem mais artrite reumatoide. Quer dizer o quê? Hashtag tá tudo junto e misturado que a gente falou aqui hoje. Por quê? Porque saúde intestinal é imunidade, é saúde óssea e é saúde articular. Estou preocupada. É muita coisa para pensar. Ossos, articulação, intestino, colesterol, cuidar das artérias, manter as artérias saudáveis. Eu sou meio louco mesmo, eu sou meio sádico, eu gosto de deixar vocês preocupados, né? Tem que dar a dor para dar solução, não é isso? Exatamente. A gente está aqui para trazer solução, a importância da suplementação, né? Acho que depois que a doença se instala, aí é tudo muito mais difícil, muito mais sofrido, e eu acho que para a gente sonhar, a gente precisa ter saúde, né? Então, a suplementação, ela veio realmente para trazer qualidade de vida e saúde para nós. Bom, colágeno, falando um pouco do nosso Bioflex Collagen, o que tem aqui? Colágeno tipo 2, 40 miligramas. 40 miligramas é a dosagem máxima de colágeno tipo 2, tá, gente? Eu sei que tem vários tipos de colágeno, é super confuso. Eu, quando comecei a estudar colágeno, eu fiquei doida. Então, difícil entender um pouco a diferença, mas é simples. Colágeno tipo 2, articulações, processos inflamatórios, dor. Colágeno hidrolisado. Todo mundo aqui conhece o nosso Total Care, que vai voltar daqui a pouco para o estoque. O Total Care, prevenção, né? Então, eu vou estar prevenindo, vou estar repondo colágeno nas minhas articulações. Total Care. Aqui é quando já tem uma dor, já tem um processo inflamatório instalado. Então, o colágeno tipo 2, ele existe na sua articulação, mas ele também tem um processo que ele age no intestino para tentar acalmar o processo inflamatório. Então, ele age tanto com prevenção como tratamento. Exatamente. MSM, 450 miligramas. De manhã a gente apresentou 22, a gente corrigiu a apresentação, mas é 450 miligramas. Obrigada por quem veio falar comigo, perguntar, e a gente fez a correção aqui. A vitamina D3, ácido hialurônico, e de bônus aqui, a curcumina, que além de ajudar, né, na questão da inflamação, a gente sabe que a curcumina tem muitos outros benefícios, que não é o foco da fórmula, mas que acaba também ali fazendo efeito no organismo e trazendo esse claim de antioxidante, né? Mas, curcumina e MSM como modulação de inflamação é fantástico. E, realmente, MSM 22 miligramas não ia fazer quase nada, né? Tem que ser uma dose mais alta mesmo. E o ácido hialurônico é aquele óleozinho que tem ali na tua articulação, permitindo com que você consiga fazer o movimento sem fazer tanto barulho. Nós podemos injetar isso na articulação do paciente, mas você pode tomar oral, e aqui é esse espetáculo que você pode tomar oral. Bom, falando um pouquinho de mercado, nossa, 10? Demos 10 para Olus? Cadê o negócio aqui, Mari? Cadê o... Aqui, gente... Só pedir, tá vendo? Aqui só é importante, assim, os ativos, eles não atuam sozinhos, né? Eu acho que a gente trouxe muito isso, acho que é a mensagem que eu quero deixar aqui para a gente encerrar. Os ativos não trabalham sozinhos, eles trabalham em sinergia, eles trabalham em grupo, eles trabalham em equipe. Então,
cada ativo tem uma função. Então, assim, tudo é calculado, tudo é estudado, né, para que a fórmula realmente entregue o que promete, e o que a gente quer é recompra, o que a gente quer é saúde, o que a gente quer é resultado. E com resultado a gente vai viver mais e viver bem, viver mais. E se vocês me permitem, para fechar, eu acho que assim, dá para usar dos dois lados, tá? Viver bem e viver mais, ou você pode colocar viver bem é viver mais, mas principalmente viver mais é viver bem. Então, se você modular, você consegue viver bem. Perfeito. É isso, pessoal. Valeu.